Olá, pessoal. Eu sou a Gleice Nara, advogada empresarial, gestora do Departamento Societário da Soma Contabilidades. Este é o primeiro episódio do nosso projeto Gestão Urbana. E neste novo episódio, nós traremos aqui um bate-papo sobre decisões que geram resultados, o poder dos indicadores nas tomadas de decisões. E para isso, nós trazemos aqui o Paulo César, que ele é gestor do Departamento de Performance e Resultados da Soma Contabilidades. Paulo César, seja bem-vindo e se apresente, por favor. Olá, Gleice. Olá, pessoal de casa. Como a Gleice já falou, meu nome é Paulo César, sou gerente do Departamento de Performance e Resultado, departamento novo criado na Soma, criado especificamente para isso. O nome próprio já diz, é para a gente levar resultado aos nossos clientes. Resultado desses consolidados, de acordo com os nossos lançamentos contábeis, de acordo com a nossa operação. E desde já é um prazer estar aqui e obrigado pelo convite. Paulo, esses dias eu escutei uma frase assim: o que não é medido não pode ser melhorado. E isso daí parece ser muito verdade em relação a essa questão do crescimento das empresas, né? Me parece que está relacionado diretamente com essa questão dos resultados, decisões. Como é que é isso? Bem, com toda certeza isso é verdade, Gleice. Eu costumo assimilar a essa frase a questão de dirigir um carro com o painel apagado. Pela sua experiência, você sabe a velocidade que você está indo, só que você não tem outros indicadores. Indicadores do combustível, o indicador da temperatura do carro. Então, assim, são indicadores essenciais para uma viagem, assimilando essa questão de carro com empresa, indicadores essenciais que te ajudam na tomada de decisão. Então, por exemplo, você vai saber a hora de você parar num posto, você vai saber a hora de você ter que trocar o óleo do carro, e é isso que acontece com as empresas. Então, muitos acreditam que por eu ser dono daquela empresa, eu conhecer aquela empresa desde a sua criação, eu sei o que ela está passando apenas na rotina do dia a dia. Mas isso não é verdade. Tem indicadores essenciais que me mostram o que eu devo fazer, quando eu devo fazer e em que departamento eu devo fazer. Então, assim, essa frase realmente ela é muito real na vida do empreendedor. Então, quando você fala assim, isso daí é. Eu sou dono, eu sei, eu conheço. Parece que está muito relacionado a essa questão dos empresários que levam isso daí muito voltado para a intuição, né? Porque se eu estou ali na gestão do negócio, é de uma forma intuitiva ele tomar decisões e acreditar que está tudo baseado naquilo, certo? Certo. Parece que está nessa linha aí. Exatamente. A intuição, eu não vou tirar o mérito dela, porque o dono do negócio conhece o negócio como ninguém. Então, já tem um histórico do que ele vem fazendo e vem dar certo, que dá super certo. Tudo bem. Mas indicadores, ele te dá uma linha de raciocínio melhor na sua tomada de decisão. Tanto para qualquer departamento, seja ele financeiro, seja para o meu operacional, seja para o contábil, indicadores, eles mostram a realidade que a empresa está vivendo atualmente. Então, o indicador ele seria como o primeiro sinal, o primeiro alerta ali, tanto quando o resultado é positivo, quanto o resultado é negativo? É mais ou menos isso. Exatamente. Voltando para aquela metodologia do carro, quando a luzinha do painel acende, quer dizer que eu tenho que tomar alguma decisão. Então, seria isso. O indicador seria a minha luzinha no painel do veículo. Aí, quando a gente fala sobre essa questão aí de tomada de decisões e indicadores, eu não sei bem a forma que se tem de medir isso, mas hoje as pessoas trabalham muito com a questão de planilhas, né? E aí, como é que é essa gestão, as planilhas, gestão desses indicadores em relação a isso? Bem, a gente lá na Soma, a gente trabalha de várias formas. O indicador em si, ele é essencial, não importa como eu vou extrair ele. O importante é que o dado seja correto. Seja ele por planilha de Excel, seja ele por um sistema mais elaborado, indiferente. A importância era eu ter um indicador e o mais importante ainda, eu saber ler esse indicador. Porque não adianta nada eu ter números bonitos, uma planilha colorida, um percentual legal, se eu não vou fazer nada a partir disso. Então, além do indicador, a tomada de decisão em cima dele é muito importante. Mas aí, quando a gente fala dessa leitura, então, entra nessa questão da burocracia. Aí parece que essa leitura de indicadores é uma questão muito burocrática, certo? Exato, tem esse mito da burocracia em relação aos indicadores. Mas, infelizmente,
quase tudo hoje é burocrático. Então, basta a gente ter o filtro de saber ver o que é realmente necessário e o que não é. Porque hoje temos N indicadores no mercado, temos N formas de ler esses indicadores, entretanto, a gente tem que saber o indicador ideal para cada ramo de atividade. Então, assim, é muito variado. Então, eu tenho que conhecer a empresa, o empresário tem que conhecer a empresa e saber que indicador que faz sentido ou não para ele. Paulo, mas eu tenho uma pergunta aqui que deve ser a pergunta até do pessoal que está nos acompanhando. O que que é de fato, que são de fato esses indicadores? Boa pergunta, Gleice. Indicador, para mim, é tudo aquilo que me gera um insight de algo que aconteceu. Então, existem os indicadores financeiros, existem os indicadores operacionais e tem os indicadores de resultado. Financeiro nada mais é do que a parte ali do meu fluxo de caixa, do meu índice de inadimplência. Os operacionais, que é algo que a gente mede bastante lá na Soma, é a questão da produtividade por colaborador, que é a questão de quantidade de tarefas entregues, e os demais indicadores são aquele que me traz um resultado, que é o lucro bruto, traz o meu lucro líquido, qual que é meu imposto, quanto que eu pago de imposto. Então, indicadores para mim, para a gente lá na Soma, é uma forma mais fluida de ver algo que acontece no dia a dia da empresa, no dia a dia de um lançamento contábil. Então, é aquela junção de fatores que me levaram a um resultado e que eu consigo ver de maneira mais fluida e de maneira mais simples. Então, para mim, para a gente, lá indicadores são isso. Ah, mas aí, no caso, assim, quando a gente não tem a percepção, aí eu entendo que a gente começa a tentar medir tudo, né? Então, você tá Exato. me falando aí, indicador financeiro, todo esse tipo de indicadores aí. E aí, se eu quiser medir, o que que é essencial? Porque aí, então, eu vou ter que medir tudo. Infelizmente tem essa questão de querer medir muita coisa. É igual eu querer colocar 2 litros de água num copo que só comporta 250 ml. Não consigo. Então, o ideal é eu conhecer a empresa. É claro, tem indicadores específicos para todo o ramo de atividade, seja para lucro real, lucro presumido, seja na empresa de serviço, de prestação de serviço, de comércio, de produtos. Então, o ideal é conhecer o mercado, entender o que o mercado precisa, entender qual a margem de cada mercado e trabalhar indicadores em cima disso. Então, assim, o ideal de verdade é conhecer a empresa e saber o que é aplicável ou não para ela. E aí, quando você tá me falando dessa questão aí de medir produtividade, dos resultados, tomada de decisões, eu entendo que esses indicadores eu consigo utilizar ele em qualquer tipo de gestão, né? Com certeza. Seja ali numa operação geral, seja ali para medir os resultados de uma empresa. E aí, pensando nisso, qual é aquele indicador que não pode faltar? Porque se eu não. Ah, não, eu não tenho necessidade de medir tudo, né? Então, qual que é aquele indicador essencial que eu penso? Não, esse daqui não pode faltar. Então vamos partir aqui para 3 categorias. Primeiro, o financeiro. O que não pode faltar é meu fluxo de caixa. Tem um fluxo de caixa bem elaborado. Meu índice de inadimplência também é essencial. E meu ticket médio. Para a parte operacional, que a gente trabalha muito, isso eu estou falando na vivência de mercado, na vivência da empresa, que a gente trabalha muito é a produtividade. Como somos uma empresa de prestação de serviço, então a nossa produtividade ela é essencial para entender como que está sendo feita a nossa entrega. Então, assim, a gente trabalha hoje com N obrigações acessórias, com prazos curtos e com prazos bem próximos um com o outro. Então, essa medida de o que tem que ser entregue, quando que tem que ser entregue, por quem tem que ser entregue, ela tem que ser muito bem desenhada e muito bem definida, e a cobrança é ideal para isso. E o indicador que eu considero mais importante, isso já voltando para a empresa, é meu lucro bruto e meu lucro líquido. Porque a partir daí, depois de pagar todos os impostos, depois de
de fazer todas as deduções, eu vou entender o que a empresa gerou de resultado. Se é aquilo, se essa é a margem que ela precisa, se essa é a margem que ela prospectava lá atrás. Então, nós podemos dizer que, nesse caso, esse departamento que você está à frente, ele consegue medir tanto a produtividade, as entregas, os resultados do cliente interno, quanto do cliente externo, né? Que é aquele que a empresa entrega o serviço. Com certeza, Gleice. Para a gente entregar algo bom, a gente primeiro tem que testar ele, né? Então, assim, foi um período de teste grande que a gente fez lá na Soma, referente a todos esses indicadores, principalmente o de produtividade, porque como a gente é uma empresa de prestação de serviço e temos uma carteira bem ampla de clientes, a gente tem muitas obrigações acessórias a serem enviadas. E obrigações que têm prazo estabelecido, seja ela mensal, anual, trimestral, e com prazos bem próximos. Então, eu estou falando aí de mais de 5.000 obrigações que a gente entrega mensalmente, e o prazo para entregar essas obrigações são bem próximas uma das outras. Então, Gleice, a gente tem essa cultura de entregar bem antes da data legal, para a gente ter uma margem, caso aconteça alguma coisa, precise entrar alguma outra nota ou alguma outra informação e precise retificar alguma obrigação que a gente tem a entregar. Então, muito se fala hoje nessa questão de cultura de performance. E como que eu faço para que o time realmente abrace essa questão? E que ele não trate, no caso, esses indicadores aí, como meros números. E que ele abrace realmente essa cultura de medir. Então, Gleice, é muito importante essa pergunta que você me fez. Em relação à cultura de indicadores, toda a cultura ela tem que começar de cima. Seja ela dos meus líderes, meus gestores, meus CEOs. Então, tudo que é palpável, tudo que muda para melhor na empresa, ele é muito bem visto. Então, eu preciso desses indicadores que mostram que o que eu estou fazendo tem um propósito. O ser humano em si, ele tem uma grande resistência a mudanças, né? Isso aí, você trabalha na área, a gente trabalha na área, a gente vê isso no dia a dia. Mas se é visto, se é palpável e se eu consigo prospectar essa mudança ela veio para melhorar, então eu acredito que a resistência dela vai ser menor. Então, por isso, os indicadores, eles são importantes, porque ele me mostra como é, como estava e como pode ficar se eu melhorar em algum ponto, se eu melhorar, digamos, no meu financeiro, se eu melhorar na minha produção, se eu melhorar lá na minha venda. Então, isso é muito importante. A gente saber ler esse indicador e saber que no começo, realmente, no começo ele era um indicador simples, ele era um indicador que me mostrava o que acontecia, mas lá no final ele me mostrou que o meu trabalho, o trabalho da minha equipe, gerou frutos e que realmente é funcional a questão. O indicador não é aquele que mostra tudo, não é um indicador que colorido, não é um indicador bonito, não é um indicador cheio que mexe quando eu passo o mouse, não. O indicador é aquele que funcional e que realmente eu consigo ver o que ele está me trazendo da minha operação. Essa resistência que você fala, ela parece que está muito ligada. Na hora que eu estou falando, vou medir produtividade, resultado, parece que já automaticamente manda para aquela questão ali de um caráter punitivo, um caráter de castigo. E acho que a resistência parte dessa questão, né? Quer me controlar, quer saber o que eu estou fazendo. Mas não é um controle. É eu entender a minha operação, é eu entender meu negócio, é eu saber, porque quem tem os números na mão, números válidos, é claro, na mão, ele leva para frente qualquer negócio. Maravilha. Então, a gente já caminhando aqui para o final, né, Paulo? A gente pode entender com esse bate-papo aqui que quem mede, melhora. Certeza. Mas quem mede certo, parece que alavanca, né? Com certeza. Aí, pensando nessa situação, se hoje você pudesse escolher um único indicador, apenas um ali, qual seria o indicador que você escolheria? Antes de responder essa pergunta, tem uma frase que você falou que faz muito sentido. Quem mede certo? Porque
Pior que não ter um indicador é ter um indicador errado. Então, isso é muito importante, eu ter confiabilidade nos meus indicadores. Certo, Paulo. E aqui a gente tem a pílula de ouro. Essa pílula de ouro é um resumo de todo esse bate-papo aqui, aquela frase de efeito que nós vamos deixar aqui para o nosso público. O que você pode trazer? Gleice, eu diria que gestão sem indicador é sorte. E hoje o empresário ele não pode trabalhar com a sorte. Ele trabalha em construir um resultado. Perfeito, Paulo. Muito obrigada por compartilhar todo esse conhecimento aí e nos mostrar a importância dos indicadores na tomada de decisão dos empresários. É isso, Gleice. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. E foi um ótimo bate-papo. E você que nos acompanhou até aqui, siga, compartilhe, comente e deixe aí sua sugestão para os próximos bate-papos.